Eu não sei exatamente como colocar esta história em palavras, então vou começar a escrever e ver onde isso vai dar. Antes de mais nada, gostaria de dizer que sou cristão e acredito que quando uma pessoa morre, ela vai para o céu ou para o inferno, dependendo se está salva ou não. Digo isso porque esta história vai tratar de um assunto que contradiz a forma como eu creio, mas é algo para o qual eu não tenho explicação, por mais que eu tenha procurado. Cresci caçando e explorando as montanhas do leste do Tennessee com meu pai e 2 irmãos mais novos. Algumas das minhas lembranças mais antigas são de meu pai e eu caminhando pela mata. Isso antes do amanhecer até um dos nossos pontos de caça, atravessando o terreno íngreme e selvagem das montanhas North Cumberland. Para nós, a caça não era sobre abater o maior cervo, nem ter o equipamento mais chamativo. Era sobre passar tempo de qualidade juntos no mesmo terreno que nossos antepassados haviam caçado muitos anos antes. Uma das regras do meu pai era que sempre caçaríamos a poucos metros um do outro, até eu ter uns 12 anos. Aquelas montanhas são árduas, qualquer coisa podia acontecer, além de não haver sinal de celular. Se algo acontecesse, você estaria por conta própria. Meu pai sempre nos ensinou a nos mover pela mata. Então, quando eu tinha 12 anos, eu já era um guerreiro da floresta razoavelmente capaz. Com o passar do tempo, meu irmão do meio e eu começamos a nos separar do meu pai nas caçadas e a sair por conta própria. Certa noite, meu irmão e eu decidimos que queríamos caçar no dia seguinte. Escolhemos um local com o qual estávamos muito familiarizados, porque teríamos que sair naquela mesma noite para ir à casa de um amigo para uma fogueira. Na manhã da caçada, acordamos por volta das 5, carregando a caminhonete com nossos rifles, munição e o pouco de equipamento de caça que levávamos. Era dezembro e estava congelante naquela manhã. Chegamos ao topo da montanha por volta das 7, onde faríamos um plano rápido antes de entrar na mata. Decidimos que meu irmão entraria na mata no lado sudoeste da estrada e caminharia cerca de 1 quilômetro ao longo da crista da serra. Então desceria do monte pelo lado sul e andaria cerca de 100 jardas até o local dele. Eu entraria na mata no lado nordeste da estrada e percorreria cerca de 1 quilômetro ao longo da crista, depois desceria pelo lado norte para um vale profundo. Então seguiria na mesma direção por mais 1 quilômetro até chegar a um bosquete de pinheiros pequenos, onde eu me sentaria e observaria um riacho que serpenteava pelo vale. Durante a caminhada até meu ponto de caça, notei como a mata estava quieta tão cedo pela manhã. Não há nada mais pacífico, na minha opinião, do que estar sozinho nas montanhas enquanto tudo está dormindo. Os únicos sons que eu ouvia naquele momento eram meus próprios passos e o ocasional suspiro profundo que eu dava ao atravessar o terreno íngreme e acidentado. Cheguei ao bosquete de pinheiros antes do amanhecer e varri as folhas até a terra nua onde planejava me sentar, para não assustar nenhum animal caso eu tivesse que me mover. Encostei meu rifle em uma árvore à minha esquerda e me acomodei, observando o nascer do sol acima da crista da montanha. Ouvi a mata lentamente ganhando vida. Era uma cena bonita. Depois de cerca de 1 hora observando pássaros e esquilos brincarem nos raios mornos de sol que atravessavam as árvores, notei uma raposa vermelha trotando pela crista em linha reta na minha direção. Achei que quando a raposa me avistasse, ela viraria e sumiria correndo para o outro lado, mas para minha surpresa ela caminhou até ficar a aproximadamente 6 pés de mim e parou. Começou a se erguer nas patas traseiras e depois voltava para as 4 patas, fazendo isso repetidas vezes, mas de uma forma lenta. Fiquei pasmo com aquilo, pois raposas geralmente evitam humanos a todo custo. Depois de cerca de 1 minuto desse estranho encontro com a raposa, ela se virou e trotou rio abaixo até desaparecer. Fiquei chocado com o que acabara de ver, mas não senti medo algum. Pensei que talvez ela nunca tivesse visto um humano antes e estivesse curiosa para saber que tipo de criatura eu era. Se passaram algumas horas e eu não tinha visto nada além da raposa.
Quer dizer, talvez alguns pássaros e esquilos também. Então decidi fechar os olhos por alguns minutos e apenas descansar. Adormeci levemente por uns 15 minutos antes de acordar com um som estranho, ou melhor, com a falta de som. O súbito silêncio da mata me despertou. Não havia um único som, nem o canto de um pássaro, nem o sussurro do vento. Enquanto eu olhava ao redor me perguntando o que poderia ter causado aquele silêncio repentino, não pude deixar de sentir uma sensação de pavor. Senti como se estivesse sendo observado de todos os lados do meu ser. De repente, ao mirar de volta para o riacho no qual eu havia estado olhando um minuto antes, vi algo que pensei ser um truque dos meus olhos. Ali na margem do riacho, a cerca de 40 metros de mim, estava uma mulher. Ela vestia um vestido longo, quase translúcido e branco. Tinha longos cabelos grisalhos, e pelo que pude ver das mãos e dos pés, estes eram de cor esbranquiçada acinzentada. Estava descalça, meio agachada, com a mão esquerda tocando o riacho. Fiquei congelado, sem me mexer um centímetro, e não tenho certeza se cheguei a respirar naquele momento. Sentei ali naquele bosquete de pinheiros tão quieto quanto um rato. A observei por o que pareceu uma hora inteira, mas talvez tenham sido apenas uns 5 minutos. De repente ela se levantou, virou-se para a esquerda e olhou diretamente para mim. Tinha olhos pretos como carvão e um rosto longo e magro, com bochechas afundadas. Seu rosto não mostrava expressão. Depois de me encarar por cerca de 2 minutos, ela se virou e caminhou rio abaixo até dobrar à direita e desaparecer atrás de uma linha fora de vista. Fiquei com medo de me mexer por mais uma hora. Eventualmente, juntei coragem para levantar e ir investigar. Pensei para mim que provavelmente era uma mulher acampando na área. Não tinha nada a temer. Fui lentamente até o riacho onde ela estava, ficando em silêncio para não chamá-la se ela ainda estivesse por perto. Cheguei ao ponto onde ela estivera e comecei a vasculhar a margem do riacho em busca de pegadas. Era uma rampa macia e lamacenta onde ela estava, então ela deveria ter deixado algum tipo de marca. Mas não havia sinal algum, nem uma única pegada ou impressão no lamaçal. Segui o caminho que ela havia tomado quando partiu e mais uma vez não encontrei evidência de sua existência. Decidi que era melhor voltar para a caminhonete, pois eu não tinha a menor ideia do que havia visto. No caminho de volta, dizia para mim mesmo que era um truque da mente e que seres sobrenaturais não existem, mas eu simplesmente não conseguia me livrar daquela sensação de pavor. Cheguei ao carro e fiquei lá por um tempo, esperando meu irmão voltar. Quando ele voltou e começou a carregar o rifle na traseira, eu não disse muita coisa. Eu não sabia como falar sobre aquilo, ou mesmo se deveria falar. Tivemos uma conversa curta sobre a caçada do dia, e quando ele me perguntou se eu tinha visto algo, eu respondi: não, nada. Esse foi o grosso da conversa no caminho até a casa do nosso amigo. Não contei essa história por alguns anos, mas acabei contando a alguns familiares, inclusive ao meu irmão. Hoje em dia ela virou tradição ser contada ao redor da fogueira no acampamento anual da família. Até hoje continuo incerto quanto ao que exatamente vi, mas uma coisa é certa: não era coisa de Deus. Aceitei o fato de que o mundo não é preto e branco e que há coisas que simplesmente não conseguimos explicar. Acredito que algumas coisas é melhor deixar como estão, porque honestamente nem todos nós precisamos saber a verdade. Eu trabalhei como zelador em uma escola de ensino fundamental por quase 5 anos e geralmente fazia o turno da noite. Eu batia o ponto por volta das 10 da noite e ficava até pouco antes do nascer do sol, quando os ônibus começavam a chegar. No começo eu até gostava do trabalho. Não precisava lidar com crianças correndo pelos corredores ou professores reclamando de coisas.
O silêncio não me incomodava e eu gostava de ficar sozinho para fazer meu serviço. Mas com o tempo comecei a perceber como a escola parecia diferente à noite comparada ao dia. Não era só quieta, parecia morta. O prédio rangia como se estivesse respirando, e quando você é a única pessoa lá dentro, até o menor som te deixa em alerta. Você escutava um armário se abrindo sozinho, ou os canos batendo nas paredes, e seu cérebro te fazia pensar que eram passos. Aprendi a ignorar muita coisa disso, mas uma parte da escola com a qual eu nunca realmente me acostumei era o porão. A escola é velha, construída nos anos 50, e o porão se estendia por metade dela. Não era acabado como as salas de aula, e sim um labirinto de concreto com depósitos, corredores estreitos e tubos de fios pendurados no teto. Algumas salas estavam cheias de carteiras antigas, outras tinham caixas de livros didáticos ultrapassados, outras empilhavam móveis quebrados. Sempre cheirava a umidade e mofo lá embaixo. As lâmpadas fluorescentes zumbiam e piscavam quando funcionavam. Muitas vezes era preciso levar uma lanterna só para enxergar para onde estava indo. Quando comecei, um dos zeladores mais velhos me disse para evitar o porão, a menos que eu realmente precisasse descer. Ele dizia que não valia a pena e brincava que era assombrado. Eu ria junto, mas já na primeira semana percebi como me sentia inquieto naquela parte do prédio. Era como entrar num mundo diferente comparado aos corredores claros lá em cima. Houve noites em que eu passava pela porta do porão e sentia um arrepio só de olhar para ela. Mas geralmente eu não precisava descer, então eu evitava sempre que possível. Uma noite, cerca de 2 anos após eu estar no emprego, eu tinha uma lista de tarefas colada no meu carrinho, e uma delas era subir um conjunto de cadeiras dobráveis para um evento. Eu soltei uma bufada assim que vi, porque o único lugar onde aquelas cadeiras ficavam era no porão. Lembro de ter ficado parado na porta da escada por um bom minuto, debatendo se podia pedir ao meu supervisor para deixar para amanhã. Porém, não quis parecer preguiçoso, então peguei minha lanterna e abri a porta pesada. A escadaria ecoava a cada passo que eu dava, como se minhas botas fossem barulhentas demais. Cheguei lá embaixo e acendi o interruptor, mas só algumas das luzes superiores acenderam. A maior parte do corredor ficou no escuro. Liguei minha lanterna e comecei a andar. As cadeiras deveriam estar no segundo depósito à esquerda. A primeira sala estava cheia de carteiras antigas empilhadas até o teto. A segunda porta estava meia enferrujada e rangeu como unha na lousa quando eu a puxei. Lá as cadeiras dobráveis estavam empilhadas contra a parede em montes desiguais. Abaixei-me e comecei a puxá-las, tentando carregar o máximo que dava para não fazer tantas viagens. Acabei de pegar 4 quando congelei. De algum lugar no corredor ouvi como se alguém estivesse deslizando o sapato devagar pelo chão. Segurei a respiração, ainda curvado com as cadeiras nos braços, escutando o mais atentamente que pude. O som parou. Me levantei e espreitei a cabeça para o corredor, apontando a lanterna para os 2 lados. O feixe cortou a escuridão, mas não havia nada ali. Meu irmão, meu coração batia forte nos ouvidos. Fiquei ali o que pareceu uma eternidade, antes de finalmente me convencer de que provavelmente eram os canos, ou talvez eu tivesse deslocado uma cadeira sem perceber. Carreguei a primeira leva pelo corredor e fui em direção à escada. Enquanto andava, de repente senti uma rajada de ar frio no rosto. Foi tão fora do lugar que me fez parar no passo. O porão sempre era quente e abafado, sem janelas e sem ar em movimento. Ali eu parecia estar ao lado de um freezer aberto. Apontei a luz para cima e para baixo no corredor, mas nada parecia diferente. Sacudi a cabeça, deixei as cadeiras no fundo da escada e voltei para pegar mais. Quando voltei à sala de depósito, algo parecia errado. A pilha de cadeiras parecia diferente. De algum jeito parecia como se tivesse mudado enquanto eu estava fora.
Fiquei tentando lembrar exatamente como elas estavam encostadas. Por fim me disse que estava sendo maluco e peguei outra leva. Desta vez, quando me virei para sair, ouvi de novo um baque seguido de um arrastar. Veio de mais longe no corredor do porão. O feixe da minha lanterna tremia na mão enquanto eu o apontava naquela direção. A uns 6 metros, uma das portas que devia estar bem fechada estava entreaberta. Meu estômago despencou. Eu sabia que não tinha mexido naquela porta. A escola era trancada todas as noites e ninguém devia estar lá além de mim. Fiquei parado na porta do depósito, olhando para aquela porta entreaberta. Cada parte de mim gritava para largar as cadeiras e correr escada acima, mas eu só fiquei ali. Disse a mim mesmo que talvez a porta tivesse se soltado, ou que quando eu abri outra porta, a pressão do ar tivesse aberto aquela. Apeguei-me a essas desculpas como se fossem um salva-vidas. Levei as cadeiras rapidamente até a escadaria, então voltei com a lanterna em uma mão, agora com as mãos vazias. A porta entreaberta ainda estava lá, aberta só o suficiente para alguém espiar. Minha garganta ficou seca. Quando estive perto, chamei. Não tem ninguém aí não, né? Minha voz falhou e não tive nenhuma resposta. Engoli em seco, então empurrei a porta com força com a mão livre e iluminei o interior com a lanterna. Na sala havia apenas carcaças de equipamentos empoeirados, caixas empilhadas e teias de aranha nos cantos. Entrei por um segundo com o coração acelerado, escutando qualquer som. Foi então que ouvi de novo um arrastar, mas desta vez vindo atrás de mim, no corredor. Me virei em um pulo e apontei a lanterna, com o feixe cortando o corredor. Nada, só sombras e concreto. Todavia eu senti uma pressão pesada que dá quando você sabe que está sendo vigiado. Minha pele ficou toda arrepiada. Eu já não me importava mais com a porcaria daquelas cadeiras. Recuei devagar, mantendo a lanterna apontada para o corredor, e me dirigi para a escada. Quando cheguei lá, peguei as cadeiras que tinha deixado e subi 2 degraus de cada vez. Não parei até estar de volta ao corredor principal lá em cima. Encostei-me na parede, suando mesmo com a escola estando fria. Falei para mim mesmo que estava imaginando coisas. Talvez fossem ratos ou canos de água, mas não conseguia explicar a porta entreaberta. Tranquei a porta da escadaria atrás de mim, mesmo sabendo que não devia, e não voltei para baixo pelo resto da noite. Uma semana depois eu estava passando pano no corredor bem acima das escadas do porão, quando ouvi de novo. 3 pancadas altas, como alguém batendo no muro com o punho. O esfregão escapou da minha mão. Fiquei imóvel e escutei. Então ouvi a porta do porão tremer, como se alguém tivesse empurrado do outro lado. Fiquei ali, segurando firme o cabo do esfregão até o som parar. Depois disso, me recusei a descer ao porão sozinho. Se algo precisava subir, eu esperava até outro zelador estar lá. Nunca contei aos outros o que ouvi, porque sabia que iriam rir de mim. Mas eu sei o que senti, e sei o que ouvi. Até hoje, quando penso nesses passos arrastados atrás de mim, sinto náuseas. Esse relato escreverei de forma anônima por motivos que vocês logo saberão. Bom, desde sempre senti que vivia à sombra de Mari, minha irmã mais velha. Desde crianças ela era a mimada, a mais bonita e a mais esperta. Enquanto eu recebia tapinhas nas costas com pena quando reprovava, ela era enchida de abraços. Ela sempre foi a queridinha dos meus pais, por isso desde muito jovem tive que aprender a me tornar forte. Fazia isso em silêncio, engolindo cada comparação, cada olhar que me lembrava que eu nunca seria como ela. Quando comecei a trabalhar já adulta, estava empregada em uma empresa de atendimento ao cliente. A questão é que entrei lá porque ela me recomendou.
Minha irmã já estava lá há 1 ano e todos a adoravam. A típica garota carismática, de sorriso grande e corpo escultural. Eu me dedicava a trabalhar de maneira discreta, tentando que às vezes percebessem meu esforço. Mas a verdade é que todos olhavam para ela, sobretudo Eduardo. O vi no primeiro dia em que foi contratado. Um homem alto, forte, com olhar seguro e voz firme. Mal trocamos palavras, mas senti aquele aperto no peito que poucas vezes senti na vida. Foi amor à primeira vista. Ele sorriu para mim educadamente e esse gesto bastou para que eu passasse noites imaginando como seria ser sua namorada. Mas a vida é cruel, porque poucos meses depois, minha irmã e ele já eram namorados. Nem me contou. Eu soube quando os vi saindo de mãos dadas do prédio onde trabalhávamos. Sorria engolindo a dor para fingir que não doía, mas por dentro meu sangue fervia. Não suportava vê-los flertando na área de descanso e ouvir os elogios que ele fazia a ela na frente de todos. Era como se ela tivesse roubado o pouco que me fazia sentir especial. Queria odiá-lo, mas o desejava ainda mais. Odiava a mim mesma também, porque estar à mercê de migalhas de amor era humilhante. Durante meses os observei à distância, sorrindo com o rosto e amaldiçoando-os com o coração. Mas isso era apenas o começo, porque poucos meses depois, como se tivessem pressa, se casaram. Fingi alegria durante todo o processo, vesti azul céu, aplaudi, tirei fotos e até ajudei a organizar o chá de casa nova. Enquanto Mari jogava o buquê entre risadas, eu pensava que naquela mesma igreja estava assinando minha sentença de solidão. Minha irmã parou de trabalhar quando engravidou. Precisava cuidar do bebê e foi aí pela primeira vez que percebi que havia algo em sua vida que não era perfeito. Assim que o bebê nasceu, minha irmã passou a sofrer de grande sobrepeso. O que antes era seu charme, transformou-se em um corpo cansado e muito acima do peso. Eu percebia isso e também como Eduardo a olhava com menos desejo, até com repulsa. Fiquei feliz em ver que minha irmã finalmente havia perdido um pouco de seu brilho. Agora finalmente eu me destacava, porque continuava bonita enquanto ela estava com olheiras, acima do peso e cansada. Como imaginam, o fato de minha irmã ter parado de trabalhar fez com que houvesse certa aproximação entre seu marido e eu, já que continuávamos colegas de trabalho. As conversas que ele e eu tínhamos começaram a mudar. Ele me falava sobre como era difícil ter um bebê em casa, do cansaço e da falta de interesse que sentia por Mari. Me pedia que aconselhasse minha irmã a fazer exercícios e a se cuidar. Mas eu apenas fingia compreensão, porque por dentro algo sombrio em mim começava a despertar. Era como se o universo me dissesse que aquela era minha oportunidade, minha revanche, depois de tantos anos engolindo a poeira que ela levantava. Foi então que comecei a flertar com ele. No início, nada muito óbvio, só olhares longos, sorrisos lentos e pequenos toques ao passar. Eduardo não recuava, pelo contrário, a cada dia parecia mais atento e curioso comigo. Eu sabia que estava cruzando uma linha, mas me justificava dizendo a mim mesma que Mari já tinha tudo e eu nada. Então o pensamento se tornou um plano. Uma colega da área de cobranças começou a perceber como eu estava de olho no meu cunhado. Essa mulher era uma víbora e minha melhor amiga. Ela me falou sobre uma senhora que fazia trabalhos de amarração, bruxaria e feitiços que serviam para fazer alguém se apaixonar. Não acreditei, mas só por curiosidade a acompanhei. Aquela casa estava em um bairro antigo, com paredes cheias de santos e velas pretas. A mulher, suposta bruxa, me olhou como se já soubesse o que eu queria. Mesmo assim, conversei um pouco e fui totalmente honesta, dizendo que queria fazer o marido da minha irmã se apaixonar por mim. A mulher, muito fria e neutra, disse que poderia amarrar o coração dele, para que não pensasse em mais ninguém além de mim. Parei um pouco, mas só a ideia de perder a oportunidade me aterrorizava,
Então paguei o dinheiro que ela pediu sem pensar mais. Naquela mesma noite segui todas as instruções da mulher. Usei uma foto de Eduardo que imprimi do Facebook, algumas gotas do meu sangue exatamente como ela havia dito, enquanto recitava aquelas palavras estranhas que faziam parte de uma oração obscura. Minhas mãos tremiam. Era a primeira vez que senti ter um grande poder em minhas mãos. Isso me fez perceber que funcionaria, porque ao terminar minhas preces a luz se apagou. Um estranho curto-circuito no transformador da rua deixou o bairro às escuras. Isso elevou muito minha confiança, e nos dias seguintes notei mudanças. Eduardo começou a me procurar com mais insistência, me sorria diferente, como se estivesse hipnotizado. Ele me trazia café sem que eu pedisse, e agora tocava meu braço ao falar comigo. Sentia que o feitiço funcionou, e não podia evitar sorrir cada vez que pensava em Mari exausta em casa. Eu sabia que o que fazia era errado, mas era tarde demais. Já havia aberto a porta, e uma vez aberta, não se detém. Sabia que precisava dar o golpe final. Então pedi à minha amiga Esther, a mesma que me levou à bruxa, que organizássemos uma reunião em sua casa, convidando vários colegas, inclusive Eduardo. Imaginei que ele não iria, pelas responsabilidades com minha irmã. Mas a verdade é que ele estava lá com uma presença forte. Ele se aproximou para me cumprimentar, me abraçou e me deu um beijo na bochecha. Naquele instante percebi que a porta que abri não se fecharia. Na reunião havia álcool, risadas e música para dançar. Conversamos, dançamos, com frases cheias de insinuações que ninguém mais pareceu notar, pois todos sabiam que éramos familiares, então ninguém suspeitou. Quando a noite começou a acabar e as pessoas a se despedirem, Eduardo se aproximou e disse: "Quer que eu te leve para casa? Todos já estão indo, mas se você quiser podemos tomar uma bebida, eu pago." Todos sabiam que éramos família política, então ninguém desconfiou. Saímos e no estacionamento senti minhas pernas tremerem. Ele abriu a porta do carro e no vidro me vi refletida com um sorriso que eu não reconhecia. Avançamos 2 ruas e ele parou no semáforo. Não me olhou, apenas disse: "Não me aguento mais, quero te beijar." Aquele foi o início de tudo. De beijo em beijo, terminamos em um motel. Na recepção nos ignoraram, pois éramos apenas mais um casal de clientes. Eduardo pagou em dinheiro e notei que suas mãos tremiam ao pegar a chave. Entramos, o quarto tinha cheiro de mijo, um espelho grande, uma lâmpada amarela e uma cama cuja colcha eu nem quis olhar. Não houve mais palavras. Ele me segurou pela cintura, começou a me beijar. Não precisei dizer nada. Apenas quis que percebesse que eu era uma mulher melhor que minha irmã. Quando tudo terminou, ficamos ouvindo o zumbido do ar-condicionado. Notei de repente que estava um pouco sério e comentou que não deveríamos ter feito aquilo. No entanto, suas mãos voltaram a me buscar e nos perdemos novamente naquela noite. Saímos quase ao amanhecer e Eduardo me deixou a algumas ruas de casa. Prometemos não nos escrever por algumas horas, como se isso limpasse aquele pecado. Caminhei com os saltos na mão e o coração disparado. Ao entrar no meu quarto, fiquei olhando para o teto. Senti que havia conquistado algo grande e, ao mesmo tempo, me doía uma vergonha que eu não sabia onde acomodar. Mas quando fechei os olhos, tinha um sorriso grande. Os dias seguintes foram um redemoinho. Eduardo e eu trocávamos mensagens que apagávamos na hora. Ele me dizia que me amava, que pensava em mim o dia todo, que sempre sonhava comigo. Às vezes nos encontrávamos em lugares discretos, às vezes em estacionamentos de shoppings, naquele mesmo hotel e até nos banheiros do trabalho. O feitiço que eu havia feito parecia ter amarrado o coração dele. Ele me dizia isso em sussurros que não sabia o que sentia por mim. E eu,
com a segurança ardente de quem finalmente tem o volante de um carro indo em alta velocidade, sem saber para onde íamos, pedia que ele apenas se deixasse levar. Cada encontro nos afundava mais. Ele chegava com o olhar de um homem que já não pertencia ao lugar de onde saía. E eu o recebia com a devoção de quem finalmente se sente suficiente. Às vezes, depois, caíamos em silêncios onde a culpa nos respirava na nuca. Ele falava de Mari, de como ela estava cansada, do pouco que conversavam e de como estava farto de estar casado com ela. Eu fechava os olhos e não dizia nada. O deixava desabafar, mas também não ia soltar o que havia colocado no meu próprio destino. Então aconteceu o que muda o medo do lugar, um atraso de 2 meses. Minhas mãos frias tremiam na farmácia quando fui comprar o teste de gravidez. O coloquei sobre a pia com o pulso acelerado depois de usá-lo. Eu estava grávida. A verdade é que fiquei dura olhando meu reflexo no espelho, perguntando-me se eu estava vendo o começo da minha vida ou a ruína final da minha família. Guardei o segredo por alguns dias. A verdade é que pensei em abortar. Pensei sério. Na minha mente me vi voltando à normalidade como se nada tivesse acontecido, como se aquilo tivesse sido só um erro. Mas nada disso era verdade. Não foi um erro, foi a decisão que tomei de olhos abertos, porque na verdade eu amava Eduardo e o queria. Além disso, já estava tão envolvida naquele poço que tentar sair parecia impossível. Em pouco tempo contei a ele. Precisávamos enfrentar a realidade, porque eu pensava em ter aquele bebê. Houve um silêncio e ele estava muito agitado. Imaginei que ele sairia correndo ou que negaria que o filho era dele. Mas não. Ele me disse algo que me encheu de emoção. Nem pense que vou me livrar de você. Muito menos vou permitir que você aborte esse filho. Eu te amo e, na verdade, quero que façamos uma vida juntos. Sei que a situação é muito complicada, mas devemos encontrar um jeito. Tenho certeza de que há. Eduardo me propôs que fôssemos para longe, sem despedidas e sem explicações. Minha vida sempre havia orbitado ao redor de Mari e, pela primeira vez, eu iria sair desse círculo. Antes de partirmos, reforcei o trabalho. Voltei àquela bruxa. Ela me viu entrar e sorriu como se esperasse essa segunda ida. Contei como andavam as coisas. Ela se sentia orgulhosa do que havia criado e com isso me deu outro ritual para que ele ficasse com a mente quieta. A bruxa me avisou que aquilo não era um jogo e que se eu me arrependesse, poderia fazer mal a ele. Porque trazer alguém bem amarrado com bruxaria era coisa de ficar com ele para sempre. Naquela noite fiz outro ritual e finalmente consegui o que queria. Eu me dizia que não era um capricho. Dizia a mim mesma que aquilo era o que eu merecia na vida. Por isso fui decidida. Acabei indo embora ao amanhecer de um dia chuvoso. Eduardo e eu subimos no carro dele e não deixei carta nem nada. Muito menos pedi perdão. Não houve explicações, simplesmente nos apagamos daquele mapa. Não olhei para trás porque sabia que se o fizesse, a voz da minha mãe ia ressoar na minha cabeça. Talvez o nome da minha irmã me puxasse de volta. Por isso fui decidida. Simplesmente olhei para frente e para o meu futuro. Enquanto dirigíamos, Eduardo colocou a mão sobre a minha barriga e continuou olhando pela estrada. Durante aquela viagem senti que queimava por dentro. Não era pura felicidade, era algo mais escuro. A certeza de que havia brincado com fogo. E ainda assim eu escolhia continuar. Quando chegamos ao lugar pequeno onde ficaríamos, soube que não seria fácil, mas também não impossível. Naquela noite só houve promessas entre nós dois. Um medo compartilhado. Porque aquilo era o começo da nossa vida juntos. A partir dali começamos a fazer uma vida. Ele conseguiu um emprego novo e até paga o melhor. Posso dizer que até hoje, se passaram 4 anos desde que fomos embora,
e ainda às vezes acordo de manhã pensando que tudo foi um sonho. A cidade onde moramos agora não se parece nada com o nosso antigo mundo. Não há vozes que me lembrem de Mari, nem olhares que me julguem pelo que fiz. Aqui ninguém sabe que destruí minha própria família para construir a minha felicidade. Nossa vida não é perfeita, mas é nossa. Perdemos contato com a família e não soubemos mais deles. Mudamos de número de telefone e, embora às vezes sintamos fugitivos da vida, porque é fato que Eduardo tem um filho com minha irmã, ele está comigo. E embora tenha sido difícil apagar aquele passado, continuamos olhando para frente. Às vezes imagino se minha irmã chorou, se me odeia ou tentou nos procurar. Eu não uso redes sociais nem nada. Simplesmente apaguei meu passado e comecei uma vida nova. Tudo isso, por mais estranho que pareça, não me enche de orgulho. Contudo, também não me faz sentir culpa. O que às vezes me entristece é perceber que fui muito cruel com Eduardo. Às vezes percebo que ele não vive exatamente numa felicidade plena, porque vive enfeitiçado. Digo isso sem adornos e sem rodeios. Há dias em que seu olhar fica perdido e saudoso do passado. Às vezes ele abraça nosso filho e sei que vem à mente o filho que tem com minha irmã. Mas a verdade é que não vou voltar atrás, porque segundo as palavras da bruxa, se eu o soltar, ele poderá se machucar. Pode nos fazer mal se afundar no álcool ou tirar a própria vida. Por isso, embora eu não goste da ideia, ele tem que viver sob um feitiço. Então, a cada temporada eu reforço o trabalhozinho, para que assim ele continue me amando. Não importa se ele não me ama de verdade, isso que eu tenho para mim é suficiente. Sei que para muitos isso soa monstruoso, e é. Mas bruxaria não é um jogo de contos. Isso é um poder cru e sem compaixão. Sei que meu preço também foi a minha solidão, pois não tenho amizades e ninguém me procura. Não há aniversários em família nem abraços de ano novo, só nós três em silêncio. Às vezes, quando a criança dorme e Eduardo assiste televisão, sinto que somos uma família falsa, sustentada por fios invisíveis. E ainda assim, prefiro isso a voltar a ser a sombra de outra pessoa. A sombra da minha irmã. Conto este relato para quem esteja pensando em fazer bruxaria por amor. Pensem bem, porque não é um caminho para todos. De verdade, é preciso força, vontade e culhão, como muitos dizem. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Dizem que quando você passa muitos anos na estrada, acaba vendo coisas que não consegue explicar. Luzes, sombras e animais que não deveriam estar ali. Mas o que aconteceu comigo não foi uma sombra ou uma ilusão. Eu vi pessoas flutuando no céu. Não estou falando de um sonho nem de uma alucinação por cansaço. Estou falando de algo real. Algo que até hoje não me deixa dormir. Meu nome é Aurélio e sou caminhoneiro há mais de 30 anos. Já cruzei este país de ponta a ponta, dia e noite, com calor, frio, chuva ou o que viesse. E em todo esse tempo aprendi uma coisa: a estrada guarda segredos, e se você tiver a infelicidade de ver um deles, não é de graça. Isso aconteceu nos meus primeiros anos na estrada, em uma viagem que eu nunca deveria ter aceitado. Era mais ou menos 3 da manhã. Eu seguia em direção ao Rio Grande do Sul, saindo da zona leste de São Paulo. Aquele trecho entre os morros era interminável, e na escuridão dava uma sensação de completo abandono. A noite estava especialmente escura e meio nublada. O único som era o motor do caminhão e o vento leve que balançava os papéis no banco. Naquele momento, tudo o que eu queria era chegar ao próximo ponto de descanso e me jogar para dormir por umas 2 horas. Mas Deus sabe que a gente nem sempre chega aonde quer. Tudo começou quando vi umas figuras ao longe.
Juro que no início pensei que fossem galhos, mas conforme fui me aproximando, percebi o que eram e que estavam suspensas, como se algo as mantivesse no ar. Reduzi a velocidade e esfreguei os olhos. Achei que estivesse alucinando, mas queria que fosse isso. Havia pelo menos 10 pessoas flutuando sobre a estrada. Não pareciam fantasmas nem nada sobrenatural. Quer dizer, pelo menos não de imediato. Eram pessoas vestidas como qualquer um, algumas com jaquetas e outras com roupas comuns do dia a dia. Flutuavam a uns 5 metros do chão, completamente paradas. Essas figuras não se mexiam nem sequer piscavam. E o silêncio era um silêncio tão espesso que dava para sentir no peito, como se o mundo inteiro tivesse deixado de fazer barulho. Encostei o caminhão para observar melhor, mas permaneci dentro da cabine. Não sabia se estava sonhando, se tinha exagerado na cafeína ou se já estava enlouquecendo. E então, um deles baixou a cabeça e me olhou. Eu não sei explicar, mas aquelas figuras tinham um olhar escuro, como se dentro daqueles olhos houvesse algo horrível, como se aquela coisa já não fosse humana. Foi então que ouvi o zumbido. Era um som agudo constante, como se estivessem perfurando meu crânio por dentro. Levei as mãos aos ouvidos e na mesma hora as luzes do painel começaram a piscar. O motor ligado começou a falhar, como se algo estivesse interferindo em tudo. Não sei como, mas consegui ligar o motor de novo. Acelerei e senti o caminhão tremer como se algo o tivesse sacudindo. Não tive outra opção senão atravessar a estrada por baixo, enquanto sentia uma energia muito pesada dentro da própria cabine. Saí dali com o coração na garganta, olhando pelo retrovisor lateral como aquelas coisas permaneciam estáticas no céu, sem sequer se importar com a minha presença. Dirigi sem parar até o amanhecer. Mais tarde, já com a luz do dia, contei tudo ao meu irmão. Achei que ele fosse rir ou dizer que eu precisava dormir mais. Mas não. Ele me ouviu. Apenas ouviu. Sério, sem me interromper. Quando terminei, me perguntou se eu tinha usado alguma coisa. E eu respondi que, em nome de Jesus, eu jamais tinha feito isso. Então ele me olhou por um tempo e disse: então é melhor não contar isso de novo. E foi só isso. Não buscamos uma explicação, não procuramos notícias e não tentamos entender. Por que o que você faria com algo assim? Não contei para mais ninguém, não compartilhei com outros caminhoneiros e apenas guardei para mim. E com o tempo ficou apenas como uma história que vivi uma única vez em um lugar que não pretendo cruzar novamente. Não preciso voltar a ver algo que nunca deveria ter visto da primeira vez. E é isso. Não há lição, não há desfecho, apenas aconteceu.